E aí, estamos aqui novamente para conhecer e relembrar agora com o meu Castlevania favorito, Castlevania Curse of Darkness. E se você, por um acaso, em algum momento, viu aquela merda que a Netflix produziu de Castlevania, e você viu o Hector daquela série, eu digo para que você esqueça a existência, tanto daquela série, pelo amor de Deus, tanto do Hector daquela série. Não, do Hector daquela série, mano. A série, se você gostou, beleza. Você pode gostar, não tem problema nenhum gostar. Mas esquece o Hector daquela série. Não chama nem de Hector. E nem de Hector dá pra chamar aquele. Nossa, mano, aquele traste que é aquele personagem. Nesse jogo é onde tá o Hector mesmo. O Hector que deveria ter sido feito de maneira coerente, um dos melhores personagens de Castlevania. Mano, joga esse jogo. Joga esse jogo. Porque o Hector é um personagem incrível. Ele, a lore dele é semelhante à do Drácula. O poder dele é equivalente ao da morte. E a merda feita na série de Castlevania não representa 1% do que o Hector é. E sim, ele é meu personagem favorito. Então, mano, isso aqui. Nossa, cara. É potente, mano. Nem vou, nem vou puxar tanto da história. A melhor coisa, que nem o cara que apareceu ali é o Isaac. A única coisa que eu sempre dei meio que crédito pra série é que ela fez um Isaac legal. O Isaac da série eu não posso criticar. É melhor do que o Isaac do jogo. Mas o Hector não, mano. O Hector, o que eles fizeram com o Hector, mano, é imperdoável. Nossa, mano. Dá até tristeza lembrar. É aqui, ó. Esse jogo aqui, esse Castlevania, ele é um jogo de ação, RPG, e, né, tem várias coisas. Você vai liberando as suas skills. Tem bastante, é bem o estilo do Castlevania. É como se fosse, teoricamente, ele foi feito para ser uma evolução do que a gente conhece como o... Caramba! Ah, não, aqui é a sala de save, não vou salvar agora. Que a gente conhece como... Caramba, mano, é um dos Castlevania mais importantes. O Symphony of the Night. É como se fosse uma evolução do Symphony of the Night. Mas... eles meio que não conseguiram fazer muito bem essa evolução. Assim, olha só. Eu amo esse jogo. Eu zero esse jogo. Cara, eu fico 20 horas jogando esse jogo. Eu não lembro se é 20 horas, chega a ser 20 horas pra você zerar, mas eu fico jogando 20 horas esse jogo, com um sorriso no rosto. O jogo termina, eu falo, caramba, mano, podia jogar mais 20 horas desse jogo que não teria problema. Eu faço isso. Porém, esse joguinho aqui, ele pode ser mais complicado pra para quem não é acostumado, pra quem não gosta tanto, porque as salas que você vai passando, elas não são salas, elas não têm um desafio, é praticamente vai pra frente, enfrenta inimigo, vai pra frente, enfrenta inimigo, vai pra frente, enfrenta inimigo. Assim, eu não desgosto dessa ideia. Pra mim não é tipo, ruim. Pra mim pode ser meio enjoativo pra algumas pessoas de fato, mas pra mim eu gosto. Se o jogo consegue me dar uma luta legal e uma história legal, pra mim pode ser mais desse aspecto, só vai pra frente, bate em bicho e comigo funciona. Comigo funciona muito bem. Mas eu entendo quem não gosta. Quem fala que o jogo é enjoativo. Entendo perfeitamente quem fala que o jogo é enjoativo. É completamente compreensível isso. Mas eu gosto, mano. E se você gosta, cara, é muito recomendável que você jogue esse jogo. Porque esse jogo aqui é bem legal. É um negócio que eu já comento, mano.
Cara, é o meu Castlevania favorito. Eu sei, tecnicamente não é o melhor Castlevania. Em lore, talvez não seja o melhor Castlevania, mas é o meu favorito, mano. É o meu favorito. O Hector é meu personagem favorito de Castlevania. Eu gosto muito do que esse jogo apresenta. Muito, muito mesmo. Tem o Saint-Germain, que é um personagem muito interessante. Liberei a esquiva. Eu tenho um negócio pra me defender. Como é que eu esquivo? Aqui a mira. Aqui é a esquiva. Tem o Saint-Germain, que é um personagem muito interessante. E que também foi mal feito na série. Cara, é assim, se eu for ficar falando tudo que foi mal feito na série, tudo, desde a história, desde a base, foi mal feito na série. Tem alguns méritos, de fato tem, mas são poucos. E sim, são poucos. Então, é complicado, mano. É muito complicado. Mas esse jogo aqui é um jogo que vale muito você jogar. Vale muito você pegar, explorar, ver as coisas que tem, descobrir mais sobre a história do verdadeiro Hector, né, que é o do jogo. Se você só viu a série, mano, pega esse jogo pra jogar, mano. Nossa, como eu queria que esse jogo tivesse na Steam, mano. Como eu queria que esse jogo tivesse na Steam. E lançasse um compilado de um Castlevania Collections PlayStation 2 com o Curse of Darkness e o Lament of Innocence. Dois jogos muito bons, dois jogos muito legais de você jogar, com personagens muito bons, sendo o Curse of Darkness o Hector e o Lament of Innocence o Leon Belmont. Se eu não me engano é Leon Belmont, espero não estar errando. Mas, mano, é muito interessante você pegar pra jogar. São jogos muito bons que mereciam estar na Steam, ter pra você poder jogar nos consoles mais atuais. Merecia, eu tenho medo de falar que eles mereciam um remaster, porque eu tenho medo deles usarem o aspecto do Hector do da série da Netflix e qualquer coisa correlacionada à série da Netflix, talvez tentando mudar um pouco a história pra ficar mais parecido com o da série da Netflix. Cara, eu tenho um medo. E, cara, eu falo, esse medo me faz não desejar que tenha um remaster, tipo, um remake desse jogo e coisa do tipo, atualização gráfica, por medo disso, cara. Eu, eu realmente, eu falo, eu fico com medo disso acontecer. Real medo. Porque, mano, nossa, cara, se eu pego do Hector daquela série, mano, sem zoar, mano, eu vejo, chega a dar nojo aquele Hector, cara. Puta que pariu, mano. Você conhece o Hector do jogo, você não vai mais conseguir olhar pra aquele Hector da série da mesma forma. Não vai, cara. É impossível você olhar o Hector daquela série da mesma forma depois que você conhece ele nesse jogo, mano. É impossível, cara. Não consigo ver alguém, para mim não existe alguém que fala que veja o Hector desse jogo e fala prefiro da série, mano. Pra mim não existe, pra mim é incomensurável isso acontecer. Então, sei lá, tenho medo de do que pode acontecer se esse jogo tiver um remaster. Coisa específica sobre esse jogo. Eu tô usando essa espada, mas a espada não é a única arma do jogo, tá? Você tem espada, você tem... Ué, ah, tá. Isso aqui é o upgrade que a gente vai pegar agora. E o Hector, diferentemente da série bosta da Netflix, o Hector nesse, ele é, como na série, um invocador demoníaco. Ele tem o poder de convocar essas criaturas. E no jogo, de fato, você as convoca e você vai ter elas do seu lado. Primeiro que você pegou é a fada, ela vai liberando habilidades, ela vai evoluindo. Você pode dar nome para elas, para as criaturinhas. Ela vai... Deixa eu ligar o negócio. A criatura, ela vai evoluindo. Aqui, você vai poder evoluir a fada e tudo mais. E no que você evoluir ela, você pode escolher os caminhos que ela vai seguir. Que nem ela tem a cura, vai gastando seus coraçõezinhos.
mas vai te ajudando. Ela vai upando de nível mesmo. Ela não batalha. Então nem HP necessariamente, tudo mais, ela tipo, não vai te ajudar em luta. Porém, vão ter criaturas que vão. E criaturas que são roubadíssimas para você usar em batalha. Claro, muitas você vai ter que upar. Porém, são roubadíssimas para você usar em luta. Isso misturado, tipo, você usar a criatura certa, com o tipo de arma certo e tal, você consegue fazer um combo muito bom. Porém, esse jogo não é um jogo difícil, eu não considero ele difícil. Eu considero ele uma dificuldade bem padrão, bem tranquila, de boinha de você jogar. Assim, né? Eu falo isso, mas eu sempre farmo muito nesse tipo de jogo. Então, eu acho que talvez você possa encontrar alguma dificuldade se você não upar muito. Mas eu não acho o jogo muito difícil, no geral. Eu, criança, conseguia jogar pra caramba esse jogo. E eu não cheguei a... Eu cheguei a zerar quando eu era criança? Não me lembro. Se pá que eu já zerei esse jogo quando eu era pequeno. Então, eu não acho muito que seja muito difícil. Não acho que você vai encontrar uma grande dificuldade nesse jogo. E ele vai ser um joguinho da hora pra você jogar. É um joguinho bem daorinha, bem interessante. E você vai poder... A coisa primordial é que você vai conhecer o Hector de verdade. Pra mim esse é o ponto principal de você jogar esse jogo. Você vai conhecer o verdadeiro Hector, você vai conhecer o verdadeiro Saint-Germain. E tudo bem, não dá pra falar que, nossa, o Saint-Germain da série é uma aberração comparado ao do jogo. Coisa que acontece com o Hector. O Hector da série é uma aberração comparado ao do jogo. Mas o Saint-Germain da série é literalmente outro personagem. Então, sei lá. Eu nem considero o mesmo personagem. Se vocês jogarem, é que ele aparece muito mais pra frente do jogo. Se vocês jogarem esse jogo aqui, vocês vão ver que tipo, o Saint-Germain desse jogo é bem diferente do que tá lá na série. Mas, cara, um joguinho da hora. Um joguinho divertido. Um joguinho que você, ó, afado nível. É um joguinho que você vai jogando e se divertindo aqui. Os chefes daqui, eles são legais. Eu gosto dos chefes desse jogo. É que ainda vai demorar um pouquinho pra eu encontrar um chefe nesse jogo aqui. Mas eles são daorinhas, são uns chefes daorinhas. Eles vão trazendo alguns desafios, principalmente quando você enfrenta o Hector. Tem uns personagens aí que aparecem de surpresa no jogo. Mas é legal, mano. Eu recomendo, pelo menos. Eu recomendo absolutamente que você jogue esse jogo, cara. É um joguinho muito bom. Eu queria pegar uma nova arma pra eu poder mostrar pra vocês como é que fica. Mas se eu não me engano, a primeira arma que eu pego é uma machadinha de uma mão, que é literalmente um machado que tem o mesmo moveset da espada. Então é meio complicado pra eu mostrar. Eu sei que tem um esquema. Tem um esquema desse jogo que dá pra você meio que andar mais rápido, se movimentar mais rápido pelo mapa. Só que eu não me lembro muito bem como que é esse esquema. Para lhes ser sincero, eu não me lembro perfeitamente como fazer pra seguir esse esquema. Mas bom, tudo bem, não tem problema. Tem problema que aqui nós segue normal. Nossa, cadê esse jogo? Tá que pariu, viu? A música desse jogo é muito boa, mano. Ai, tudo desse jogo é muito bom, cara. É muito gostosinho as coisas desse jogo. Puta que pariu, mano. Ah, esse jogo. Ai, muito bom, cara. Muito, muito bom. Se eu não me engano, até tem um bagulhinho. Eu não sei se é uma espada que tá lá. Ou se é alguma outra coisa. Na área de fora desse castelo. Você tem a área aqui do castelo e você tem uma área ali fora. Vou olhar e já fica a dica. Como um chefe. Propriamente dito. Eu acho que ainda demora um pouquinho pra chegar. Que o primeiro chefe que eu lembro é um chefe aquático.
E é um chefe que não é muito rápido pra você pegar. Tá, eu não consigo pular esse bagulhinho. Agora deixa eu ver se a minha questão está certa. Esse daqui é o Castelo do Drácula. Esse aqui que a gente tá. É o castelo onde rolou o Castlevania 3. E estamos retornando. Tem toda uma lore do Hector, que ele tá fraco agora. E o Isaac faz ele passar por uma merda gigantesca. E resumindo. Não, resumo um pouco. Resumo um pouco. O Isaac. O Hector, ele era do exército do Drácula. Porém, ele em uma missão acaba. Ele não gostava objetivamente da humanidade. Só que ele não compactuava com a ideia de exterminar todos. Mas ao mesmo tempo ele também não era muito chegado à humanidade. Agora, ele no exército do Drácula, ele era tão poderoso quanto a morte, ele tinha mesmo poder da morte, e a morte em si temia o, de certa forma, não temia, né? Ele sempre estava de olho no Hector, porque ele via o Hector como alguém que tinha o mesmo, o Hector passava a mesma impressão do Drácula para a morte. Ele se assemelhava muito ao Drácula. E aí, o Hector em uma missão, se eu não me engano, ele acaba muito ferido. E no que ele acaba ferido, ele acaba parando em uma vila. Nessa vila, uma mulher que cuidava de um orfanato dentro de uma igreja, cuidou dos ferimentos dele. Ele iria demorar, porque né, ele é humano, querendo ou não, ele tem muitos poderes, mas ele iria demorar um pouco para se recuperar. E essa mulher, ela cuidou dele. No que ela cuidou dele, ela conseguiu, sendo uma pessoa muito boa, uma pessoa muito calma, conseguiu fazer uma pessoa muito odiosa, como o Hector em si era. Ele tinha muita raiva da humanidade e tal, tanto que estava junto com o Drácula. Ele tinha muita escuridão em volta dele. Ela conseguiu fazer com que ele abandonasse essa escuridão, se tornasse uma pessoa boa e abdicasse até mesmo dos próprios poderes. Nem necessariamente ele não abdicou, é que ele parou de usar os poderes da escuridão. E aí o tempo vai, tempo vem, o Drácula cai, porque o Hector, ele foi para uma missão, não estava retornando, o Drácula preocupado, porque ele se preocupava com o Hector, e o Drácula tinha um negócio, planos, ele tinha planos para o Hector, então ele se preocupava muito com o Hector. Aí ele ficou preocupado, mandou o Isaac atrás do Hector. No tempo que o Isaac foi atrás do Hector, ele encontrou o Hector na vila, viu que ele tinha desertado do exército do Drácula. Ele ficou muito puto, porque o Isaac é completamente fiel ao Drácula, cegamente fiel ao Drácula. Aí, puto com isso, ele ia voltar para avisar o Drácula e tudo mais. Porém, quando ele tá voltando, o castelo é destruído, o castelo cai. O castelo dá todo o problema que acontece. E aí, ele, né, o Drácula caiu. E no que o Drácula caiu, o Hector ficou extremamente... O Isaac ficou extremamente puto com o Hector. Ele culpou o Hector pela morte do Drácula. Sendo que ele culpou o Hector pela morte do Drácula, ele decidiu se vingar. E a vingança do Hector foi usar a magia dele para confundir as pessoas e incentivar as pessoas, a maldade dentro das pessoas da vila onde o Hector estava, fazendo com que as pessoas daquela vila acreditassem que a mulher que salvou o Hector, que agora era a sua esposa, seria uma bruxa. E assim, ela foi queimada na fogueira e o Hector acabou vendo tudo isso acontecer na frente dele. E bom, tendo tudo isso acontecido, tendo Hector visto sua esposa queimar na fogueira bem na sua frente, ele foi atrás de vingança e é onde o jogo se inicia. O jogo começa exatamente nessa parte. Tem toda uma explicaçãozinha, não tão específica quanto eu falei, é mais vaga a explicação que o jogo dá,
Porém, essa é a história do jogo. Essa é a lore do Curse of Darkness. E tem pleno sentido o nome Curse of Darkness com o jogo também, tá? Então, mano, essa é a pegada do jogo. É a pegada do Hector. É uma busca por vingança. E tem todo um monte de coisa, desde planos do Drácula para o Hector, desde várias coisas que o Hector vai descobrindo com o passar do tempo. E bom, cara, praticamente é isso o jogo, mano. O jogo é assim, vocês estão vendo. É isso aqui que eu tô colocando. Vai variar a arma que você usa, vai variar o summon que você tá usando, vai variar muitas coisas, mas o fluxo, né, de gameplay é esse aqui que vocês estão vendo. É que negócio que eu falei, eu pessoalmente não vejo problema nenhum. Eu gosto do fluxo de gameplay que esse jogo tem, porém, eu tenho ciência de que não é um fluxo de jogo muito, tipo, que vai agradar todo mundo. Eu gosto, mas, né, não vai agradar todo mundo, não tem muito o que fazer. E aí você vê, disso que eu coloquei, se você acha que vale a pena você jogar. Eu reitero aqui, reitero, acho que é certo, não tô falando errado não. E vale muito a pena você jogar esse jogo, sim. Esse jogo é um jogo que vale muito a pena. E você não vai ficar, pô, você não vai... Aqui, tem os combos certinho com a espada que você pode usar. Ou isso aqui, se você acerta o inimigo quando ela tá girando, dá um dano absurdo, que você não tem noção. Os itens que você pega, tipo, esses itens aqui é que você vai craftar armas, tá? Mais pra frente no jogo, então... É que eu ainda não tenho essa opção, ela fica nessa parte aqui, ó, que tá barrada. Eu ainda tenho que pegar essa opção de craftar armas. Mas você vai ter essa possibilidade no jogo. E, mano, é isso aqui. Bom, eu agradeço a quem assistiu o vídeo. Peço, por favor, que você deixe o like. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Se você gostou bastante desse vídeo, deixa um comentário. Conta qual que é a sua história com Curse of Darkness. Se você já conhecia. Se você conheceu por mim esse jogo. Se o Curse of Darkness ele fez parte da sua infância, como fez parte da minha. Conta aí a sua história que eu vou ficar muito interessado em ler a sua história e saber qual que foi a sua jornada com Castlevania Curse of Darkness, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E bom, é isso. Também pedir que, se possível, você puder recomendar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. Isso me ajuda pra caramba, ajuda imensamente o canal. E cara, eu fico extremamente agradecido se você faz isso aqui por mim, mano. Fico muito agradecido. E bom, é isso, mano. Aqui eu me despeço. E, antes de me despedir, pedir se tiver a opção de hypar o vídeo, que eu nem sei direito se tem, mas se tiver, hypa o vídeo aí, que eu já ouvi muito que ajuda pra caramba e, né? Eu fico muito agradecido se você fizer isso, pra me ajudar. E bom, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço e até uma próxima oportunidade.